Você já desconfiou e ninguém te respondeu que existe uma sabedoria antiga, tão poderosa, tão transformadora, que foi escondida de você por séculos? Uma sabedoria que os grandes mestres espirituais, alquimistas e até mesmo os maiores gênios da ciência conheciam, mas que jamais revelaram completamente ao mundo? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa para dominar sua realidade, atrair prosperidade, amor, saúde e paz interior, está resumido em apenas 7 princípios universais? 7 leis invisíveis que regem tudo: a mente, o corpo, o tempo, o espaço, a matéria, a energia. Mas atenção, entender isso não é o mesmo que saber disso. Hoje, você vai desvendar o verdadeiro poder por trás dos 7 princípios herméticos que são mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. E também descobrirá como eles são comprovados pela ciência moderna, da física quântica à neurociência. Hoje você vai sair deste vídeo com uma nova consciência, uma nova visão da realidade e com o poder de transcender completamente a sua vida. Permita-me conduzi-lo, sob a luz da sabedoria, rumo à descoberta do poder que transcende a si mesmo. Aqui no canal, nós mergulhamos fundo nas sabedorias mais antigas, nas leis invisíveis do universo e nos mistérios que conectam a espiritualidade à ciência moderna. Minha missão é te entregar ferramentas reais de transformação interior, de expansão de consciência e de reconexão com a sua essência mais poderosa. Se você sente que nasceu para algo maior, mas ainda não compreendeu totalmente o seu lugar, hoje você sairá deste vídeo com a mente aberta e totalmente ciente da sua missão no mundo. Você não está aqui por acaso. Este vídeo chegou até você porque seu espírito está buscando algo a mais. Está buscando sentido, está buscando respostas, está buscando domínio. Você já deve ter ouvido falar sobre lei da atração, frequência vibracional, física quântica, despertar espiritual. E talvez tudo isso esteja parecendo desconexo, confuso ou até inalcançável. É por isso que hoje eu quero te mostrar o caminho original, a fonte, a base que sustenta todas essas ideias modernas que tanto ouvimos falar. Os 7 princípios herméticos não são apenas leis espirituais. Eles são segredos poderosos do universo. São fórmulas atemporais que explicam como a realidade foi e é criada. E o mais impressionante, todas essas leis podem ser comprovadas, observadas e aplicadas em sua vida, agora mesmo. Eu não estou aqui para te dar promessas vazias. Eu estou aqui porque existe um método, e esse método é real. Um método que une sabedoria milenar, espiritualidade profunda e os mais avançados estudos da ciência da mente e da realidade. E fique comigo até o final, pois será revelado o poder do último princípio, o mais importante de todos, o que revela a ciência da criação. O 7º, que é o princípio do gênero, é o mais oculto dos 7. Porque ele não pode ser apenas compreendido intelectualmente. Ele precisa ser vivido. É o segredo por trás do milagre da vida. É o motor silencioso da lei da atração. É o eixo que sustenta a alquimia verdadeira. E você entenderá o porquê. Agora, respire fundo e se prepare. Porque o que você vai aprender a seguir pode mudar tudo. Princípio número 1. Mentalismo. O todo é mente. O universo é mental. Esse princípio é a base sobre a qual todo o hermetismo se sustenta. Ele afirma que tudo o que existe, o visível e o invisível, o físico e o espiritual, o universo inteiro, emana de uma mente universal infinita. E o que isso significa? Significa que a realidade como conhecemos não é material em essência, mas mental. Tudo o que existe, antes de ser matéria, foi pensamento. Antes de qualquer forma, havia uma ideia. Da mesma forma que um arquiteto visualiza uma construção antes de colocá-la no papel. O universo é o resultado da imaginação da mente universal. O todo. Esse todo é impessoal, infinito, incondicional. É Deus? É o universo? É a fonte? Não importa o nome que você dê. O que importa é entender que essa consciência pensa, e por pensar, cria. E se tudo vem da mente,
Você também está criando sua realidade com aquilo que pensa. A ciência moderna confirma que a realidade é uma ilusão controlada pela mente. A física quântica está cada vez mais próxima de validar essa verdade hermética. Um dos pilares da mecânica quântica é o princípio da incerteza de Heisenberg, que demonstra que a simples observação de uma partícula altera seu estado. Isso quer dizer que o observador influencia o que está sendo observado, ou seja, a consciência altera a matéria. O famoso experimento da dupla fenda é ainda mais revelador. Quando uma partícula subatômica passa por duas fendas, ela age como uma onda, ou seja, pura possibilidade. Mas no momento em que alguém observa, ela se comporta como uma partícula. Ela se solidifica. Isso sugere que a realidade decide como vai se comportar de acordo com a consciência que a observa. Não é misticismo, é física. Segundo o neurocientista Dr. Joe Dispenza, nossos pensamentos moldam nosso corpo e o campo eletromagnético ao nosso redor. Ele afirma que, se você tiver os mesmos pensamentos todos os dias, terá as mesmas emoções. E essas emoções criam uma assinatura energética que atrai eventos semelhantes. Em outras palavras, sua mente é uma fábrica de realidade, e a matéria apenas responde à frequência vibracional do seu campo mental e emocional. A psicologia também corrobora essa ideia. A teoria da cognição social, de Albert Bandura, afirma que nossas crenças moldam nossos comportamentos, e nossos comportamentos retroalimentam nossas crenças. É um ciclo que pode nos aprisionar ou nos libertar. Algumas tradições ancestrais ensinam há milhares de anos sobre o princípio do mentalismo. No hinduísmo, por exemplo, o mundo é chamado de Maya, que significa ilusão. A matéria é ilusória, e a mente é a ponte entre o mundo físico e o espiritual. No budismo, a mente é a criadora do sofrimento ou da libertação. O mundo externo é reflexo do estado interno. Na Kabbalah, existe o conceito de que Deus criou o mundo através do pensamento divino. As 10 Sefirot, que traduzidas para o português são coroa, sabedoria, entendimento, misericórdia, julgamento, beleza, vitória, esplendor, fundamento e reino, representam diferentes expressões mentais dessa consciência criadora. No cristianismo esotérico, o Verbo que estava com Deus no princípio também ensina sobre isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, capítulo 1. Nos ensinamentos egípcios, Thoth, ou Hermes Trismegisto, era o deus da mente criadora, da linguagem, da magia e da sabedoria. Aqui vão algumas formas práticas, de maneira bem resumida, de colocar esse princípio em ação. Reprogramação mental diária. Use afirmações positivas todos os dias, de preferência pela manhã e antes de dormir. Seu subconsciente aceita comandos mais facilmente nesses horários. Visualização criativa. Imagine com detalhes aquilo que deseja manifestar. Veja, sinta e acredite como se já tivesse. O cérebro não distingue realidade de imaginação quando envolvemos emoções. Vigilância mental. Observe seus pensamentos. Toda vez que você repetir mentalmente que não pode, não consegue, não merece, você está dando uma ordem para o universo mental em que vive. Diálogo interno positivo. A forma como você fala consigo mesmo molda sua vibração. Pensamentos de culpa, raiva e medo sabotam seu campo mental. Consistência emocional. Alinhe seus pensamentos com suas emoções. Pensar, sou rico, enquanto sente medo de não pagar as contas, cria conflito vibracional. Tenha muito cuidado, pois o mentalismo funciona para criar ou para destruir. Essa lei não é moral, ela é mecânica. Se você usar sua mente para alimentar o medo, o ódio, a limitação e a escassez, você vai manifestar realidades compatíveis com isso. A mente não pergunta se você deseja ou não. Ela apenas obedece ao que você acredita ser real. Você não vive em um universo físico, você vive em um universo mental. E a sua mente é a chave para transformá-lo. Você pode continuar acreditando que é vítima das circunstâncias ou aceitar que é co-criador da sua realidade. A escolha é sua.
Mas o princípio do mentalismo continua agindo, com ou sem a sua consciência. Princípio número 2. Correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Essa frase enigmática carrega uma das chaves mais poderosas do universo. O princípio da correspondência revela que existe uma harmonia, um espelhamento entre todos os planos da existência: o físico, o mental e o espiritual. O microcosmo reflete o macrocosmo. Aquilo que está dentro de você é um reflexo do que está fora. E o que está fora é consequência do que vibra dentro. Tudo no universo segue padrões semelhantes, apenas em diferentes escalas de manifestação. Observe uma célula humana. Agora, observe uma galáxia. A estrutura é surpreendentemente semelhante. O átomo gira com elétrons ao redor do núcleo, assim como planetas orbitam estrelas. A estrutura do universo e a estrutura do seu corpo seguem a mesma geometria sagrada. Na matemática e na física, temos os chamados fractais, formas geométricas infinitamente complexas que se repetem em diferentes escalas. A natureza é cheia de fractais: os galhos de uma árvore, os vasos sanguíneos, os rios, os raios, o formato dos pulmões. Todos seguem o mesmo padrão que se repete do micro ao macro. O físico Stephen Wolfram chegou a dizer que o universo inteiro pode ser um sistema computacional fractal auto-organizado, ou seja, uma inteligência que se repete em todas as dimensões. Isso bate diretamente com o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. A psicologia moderna, especialmente a psicologia analítica de Carl Jung, aprofunda esse conceito. Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Ele acreditava que o inconsciente coletivo conecta todas as pessoas através de arquétipos e símbolos universais, mostrando que a mente individual e a mente universal estão em constante correspondência. Ou seja, aquilo que você sente, teme, acredita e projeta inevitavelmente aparece na sua realidade externa. E como usar essa lei a seu favor? Observe os padrões ao seu redor. Se há caos no seu ambiente, observe. Será que há caos no seu interior? Conflitos externos muitas vezes refletem desequilíbrios internos não resolvidos. Use o exterior para mudar o interior e vice-versa. Organizar seu quarto, por exemplo, pode ajudar a clarear sua mente. Praticar gratidão internamente muda suas relações com o mundo. Estude o que é pequeno para entender o que é grande. Meditar sobre o funcionamento do seu corpo pode te revelar leis universais poderosas. Use seu corpo como instrumento de manifestação. Seu corpo é um espelho da sua mente. Se alimentar de forma saudável, cuidar do corpo, respirar com consciência, se movimentar com intenção. Tudo isso influencia sua vibração espiritual e mental. Esse princípio também aparece nas tradições antigas. Na Kabbalah, existe o conceito dos 4 mundos: Atzilut, espiritual; Beria, mental; Yetzira, emocional; e Asiya, físico. Todos se influenciam e se refletem. No hinduísmo, há o conceito dos koshas, os corpos que compõem o ser humano, do físico ao espiritual, todos interligados. Na astrologia hermética, os planetas representam forças dentro de nós. Marte, por exemplo, representa a ação e a guerra, tanto no céu quanto em nossas emoções e atitudes. Nada é isolado. Tudo é reflexo. Tudo está conectado. Quer entender sua realidade? Olhe para dentro de si mesmo. Quer mudar o mundo? Comece pelo seu interior. Princípio número 3. Vibração. Nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. Imagine por um instante que tudo no universo, absolutamente tudo, está em constante vibração. As pedras, o ar, a tela do dispositivo que você está assistindo este vídeo, o seu corpo, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Mesmo aquilo que parece inerte ou imóvel, como uma montanha, está vibrando em nível atômico, energético e sutil.
O princípio da vibração afirma que o movimento é a natureza fundamental de todas as coisas. E mais, o nível de vibração determina a natureza da manifestação. A física já nos mostrou que a matéria, no fundo, é energia condensada. Albert Einstein afirmou, em sua famosa equação, I igual a mc², que matéria e energia são intercambiáveis. Isso quer dizer que um átomo é 99,9% espaço vazio. O que forma um objeto sólido é, na verdade, um campo de vibração de partículas subatômicas. Essas partículas vibram em frequências específicas que definem sua aparência e comportamento. E o que isso tem a ver com a sua vida? Tudo. Porque se seus pensamentos e emoções também são energia, então eles também possuem uma frequência vibracional. E aquilo que você vibra, você atrai. Você já ouviu dizer que semelhante atrai semelhante? Não é só um ditado espiritual, é uma lei vibracional. A física quântica, especialmente com o conceito de campo unificado proposto por David Bohm e explorado por cientistas como Nassim Haramein, sugere que tudo está conectado em uma rede energética sutil. Seus pensamentos e emoções emitem frequências que interagem com esse campo. Logo, você atrai aquilo com que ressoa. Exemplo simples. Quando você está com medo, tende a perceber mais situações ameaçadoras. Quando está em estado de gratidão, coisas boas começam a acontecer com mais frequência. Não é mágica, é vibração. E se você está curtindo esse conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito esse conhecimento a alcançar mais pessoas e impactar vidas. E continue comigo, pois ainda vamos mergulhar em 4 princípios profundos. E o último princípio vai abrir sua mente de um jeito que você nunca viu. As tradições antigas também revelam o princípio da vibração. No hinduísmo, o som primordial do universo é o Om, uma vibração que sustenta a criação. O universo, segundo essa visão, é som e vibração em essência. Na Bíblia, em Gênesis 1, versículo 3, diz: E disse Deus, haja luz e houve luz. Deus falou, e a criação se fez. Ou seja, vibração sonora como força criadora. No budismo tântrico, os mantras sagrados são usados para elevar a vibração e alterar estados mentais e espirituais. Nos ensinamentos de Hermes Trismegisto, o uso do som, da palavra e da intenção são ferramentas para alterar a vibração interna e moldar a realidade. E como você pode aplicar o princípio da vibração no seu dia a dia? Cure sua vibração emocional. Não adianta pensar positivo se você sente medo, raiva ou escassez. A vibração do sentimento é mais poderosa que a do pensamento. Use sons e músicas conscientes. Ouça músicas que elevem sua frequência. Músicas em 432 Hz, cânticos, mantras, hinos espirituais, louvores. Atenção ao ambiente. Ambientes carregados, pessoas negativas, notícias de acidentes, tragédias e roubos. Tudo isso afeta sua vibração. Proteja sua energia. Medite com foco na respiração e na frequência. Meditação não é apenas acalmar a mente. É alinhar a sua vibração com estados mais elevados de consciência. Fale com intenção. Palavras são vibrações sonoras. Quando você fala com raiva, você emite essa vibração ao mundo. Quando você fala com amor, você eleva a frequência do ambiente. Você não atrai o que quer. Você atrai o que vibra. Princípio número 4. Polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Esse é, sem dúvida, um dos princípios mais transformadores quando verdadeiramente compreendido. Ele afirma que tudo no universo existe em polaridades complementares e não em separações absolutas. O quente e o frio são, na essência, a mesma coisa. Temperatura, mas em graus diferentes. Amor e ódio? A mesma emoção em frequências opostas. Luz e sombra, dia e noite, positivo e negativo, masculino e feminino, expansão e contração.
Tudo no universo se expressa através de pares de opostos que, em sua essência, são a mesma energia. Descobrir isso é poderoso, porque ao reconhecer que os opostos são aspectos diferentes da mesma coisa, você transcende o conflito e entra em domínio emocional. O hermetismo ensina que o verdadeiro mago, o verdadeiro alquimista, é aquele que aprende a transmutar os estados negativos para positivos, mudando o grau vibracional de um mesmo campo. É o que o Kybalion chama de transmutação mental, a alquimia da mente. Na neurociência, temos os estados de excitação emocional controlados pelo sistema límbico. Curiosamente, emoções como raiva e euforia ativam áreas muito próximas no cérebro. Elas são, neurologicamente falando, polaridades do mesmo circuito emocional. Na psicologia analítica, Jung afirmava que todo ser humano carrega dentro de si a sombra, o oposto do que ele aceita e mostra ao mundo. Somente ao integrar essa sombra, ou seja, ao aceitar sua polaridade interior, é que o indivíduo pode alcançar a individuação e a paz interior. Na física, a eletricidade só flui porque existem polos, positivo e negativo. Sem polaridade, não há energia, não há movimento. Você também pode aplicar o princípio da polaridade na sua vida cotidiana. Transmute medo em coragem. O medo e a coragem são aspectos de uma mesma energia, o instinto de preservação. A coragem é o medo com consciência e direção. Transforme tristeza em sabedoria. A dor emocional carrega informação. Quando bem usada, é combustível para o crescimento espiritual. Domine a dualidade emocional. Ao invés de rejeitar estados negativos, aprenda a observar, aceitar e elevar a vibração. Isso é alquimia interna. Integre sua luz e sua sombra. Você não é só o que mostra para o mundo. Sua parte oculta contém seus maiores poderes. Integrar suas polaridades é um passo para a iluminação. Os opostos não lutam entre si. Eles dançam. Princípio número 5. Ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a mesma da à esquerda. O ritmo é a compensação. Esse princípio mostra que tudo no universo se move em ciclos. Nada é estático, nada é linear. Marés sobem e descem. Planetas giram e retornam. Emoções oscilam. A vida pulsa em batimentos, respirações, ondas, fases. O ritmo é a inteligência por trás do movimento universal. E compreender essa oscilação é o segredo para viver com mais equilíbrio e poder pessoal. A biologia já identificou que nossos corpos funcionam com ritmos circadianos, ciclos de 24 horas que regulam sono, energia, hormônios e cognição. A física estuda os ritmos oscilatórios no campo eletromagnético, no som, na luz e até nos buracos negros. Até a economia segue ciclos de expansão e retração. O dólar sobe e desce. Tudo no universo respira. E para aplicar o princípio do ritmo em seu dia a dia, comece aceitando as fases da vida. Nem tudo está em crescimento o tempo todo. Há fases de recolhimento, silêncio, de cura. Respeite seus próprios ciclos. Use o ritmo a seu favor. Nos momentos de alta, prepare-se. Nos momentos de baixa, tenha sabedoria. Não resista. Navegue no fluxo. Use a neutralização hermética. O Kybalion ensina que o iniciado aprende a se posicionar acima da oscilação emocional. Você sente o movimento, mas não se identifica com ele. Esse é um dos maiores segredos da estabilidade interior. A vida é uma onda. Você pode ser arrastado por ela, ou aprender a surfar. Agora que você já compreende 5 dos 7 princípios, está preparado para as leis mais poderosas do hermetismo. Antes de revelar os 2 últimos princípios, quero te convidar para algo especial. Se tudo isso que você está ouvindo aqui ressoa com a sua alma, se você sente que precisa ir além, mergulhar mais fundo e se tornar um verdadeiro conhecedor dos mistérios do universo, então você precisa conhecer o livro O Kybalion. Alguns dizem que veio do Egito Antigo, tão antigo que influenciou tanto Abraão quanto o judaísmo,
tanto os sábios hindus quanto o hinduísmo, tanto as escolas de mistérios gregas quanto a própria filosofia. Ninguém sabe como e por quais meios ocultos sobreviveu a tantos séculos e tantas civilizações. Mas quando Giordano Bruno foi condenado à fogueira por tentar transformar o cristianismo em algo cósmico, ou quando Nicolau Copérnico lançou a teoria do heliocentrismo em seu livro, Da Revolução das Esferas Celestiais, lá estava ele, Hermes, o 3 vezes grande. E, apesar de esquecido nos dias atuais, foi o hermetismo quem garantiu, em boa parte, a sobrevivência e o rápido avanço da chamada ciência moderna em sua aurora renascentista. Afinal, quiçá milênios antes do advento da própria física de partículas, já nos dizia o Caibalion que tudo vibra e nada está parado. Publicado no início do século XX por estudantes anônimos do hermetismo, esse pequeno livro carrega um poder oculto que ainda pulsa forte nas almas que se lembram da luz. Acaso deseje se tornar um jogador no jogo de tabuleiro da vida, e não mais mera peça movida pelas circunstâncias, este livro pode ser seu guia nas noites mais escuras. Adquira seu exemplar ainda hoje. O link estará na descrição deste vídeo. Princípio número 6. Causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é apenas um nome dado a uma lei não reconhecida. Este princípio é brutalmente direto. Nada acontece por acaso. Não existe sorte, coincidência ou acaso no universo. Existe lei. Existe ordem. Existe uma sequência precisa e invisível de causas e efeitos regendo tudo, desde os movimentos cósmicos até os pequenos pensamentos que você nutre diariamente. Na física clássica, Isaac Newton descreveu o mundo como uma imensa máquina de causas e efeitos. Para cada ação, existe uma reação. Para cada estímulo, uma resposta. Na psicologia, isso é observado em comportamentos condicionados, onde cada ação gera consequências previsíveis baseadas em experiências anteriores. Já na filosofia oriental, como no hinduísmo e no budismo, esse princípio é o próprio karma, a lei universal de causa e efeito moral. O que você planta, você colhe. Mas o Caibalion vai além. Mesmo o acaso é regido por leis que desconhecemos. Isso quer dizer que até aquilo que parece aleatório é, na verdade, fruto de uma sequência causal invisível. E para aplicar o princípio de causa e efeito em sua vida, comece assumindo responsabilidade radical. Você é causa, não vítima. Tudo o que você viveu foi efeito de algo que você, consciente ou inconscientemente, permitiu, atraiu ou gerou. Seja um agente ativo e não passivo. Os sábios herméticos afirmam: os mestres agem sobre as causas, os ignorantes sofrem os efeitos. Pense: o que você quer manifestar? Agora pergunte-se: o que você está plantando hoje para colher amanhã? Tenha cuidado com causas invisíveis, pensamentos recorrentes, emoções reprimidas, atitudes automáticas. Tudo isso são causas silenciosas, mas potentíssimas. Você já está criando o seu destino, queira ou não. E agora, finalmente, nos aproximamos do ápice do conhecimento hermético. O princípio que revela o segredo da criação, da manifestação e do equilíbrio universal. Princípio número 7. Gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Imagine por um instante que toda a criação, desde uma galáxia até o mais íntimo dos seus pensamentos, é fruto de uma união cósmica entre duas forças invisíveis. Elas não têm nome humano, mas foram chamadas ao longo da história de masculino e feminino, Yin e Yang, Shiva e Shakti, Logos e Sofia, pai e mãe, espírito e matéria, pensamento e emoção. Essa união é o segredo da manifestação, o ponto de partida da realidade, a faísca primordial que transforma o invisível no visível. E esse é o mistério do princípio do gênero. Os antigos sabiam. Eles o guardavam nos templos, nas pirâmides, nos textos velados. Não se tratava de sexualidade, mas de estrutura cósmica.
O gênero é o arquétipo oculto da criação universal. É por meio dessa polaridade sagrada, ativa e passiva, emissora e geradora, que o todo se expressa em todos os planos da existência. No físico, como homem e mulher. No mental, como razão e intuição. No emocional, como ação e contemplação. No espiritual, como impulso divino e receptáculo criador. No plano da mente, o princípio masculino é o que pensa, foca, direciona, projeta a ideia. O princípio feminino é o que sente, concebe, acolhe e dá forma à ideia. A mente consciente, ativa, lógica, racional, é masculina. A mente subconsciente, receptiva, sensível, criadora, é feminina. E aqui está o ponto crucial. Nada se manifesta na realidade, até que esses dois princípios se unam. Pensar positivo não adianta se você não sentir a emoção compatível com o que deseja. Você só manifesta quando alinha o foco com a fé, a razão com o coração, a intenção com o sentimento. No princípio de tudo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse versículo de Gênesis 1:2 não é apenas uma descrição poética. Ele é um código. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Neste cenário, temos dois elementos. O Espírito de Deus, energia ativa, criadora, o princípio masculino, que em hebraico é Ruach Elohim, literalmente, o sopro, ou vento de Deus. As águas profundas, o caos primordial, o potencial não manifestado, o princípio feminino, o útero do universo. Quando o espírito, masculino, paira sobre as águas, feminino, a criação começa. Esse é o ponto zero. O momento da fecundação cósmica. A Kabbalah interpreta esse versículo como a interação entre Or Ein Sof, a luz infinita de Deus, princípio masculino, que desce e deseja doar. Malchut, o reino, o receptáculo, o vaso feminino que recebe a luz para gerar o mundo físico. Essa interação gera os mundos, as 10 sefirot que citamos no princípio do mentalismo, as manifestações da divindade. Assim como a luz precisa de um vaso para brilhar, o Criador precisa do espaço interior da criação para se manifestar. Hermes Trismegisto representa a mente divina, a inteligência cósmica. Ísis, por outro lado, representa o ventre do invisível, a mãe universal, que recebe a semente do verbo e dá à luz a matéria. No texto hermético Corpus Hermeticum, lemos: o uno gerou o dois, e o dois, ao unir-se, gerou o três, e assim nasceu o mundo. Essa trindade, pensamento, receptividade, criação, é o próprio processo do universo se manifestando em camadas. João 1 de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui, o Verbo, Logos, é o princípio masculino criador. Mas esse verbo precisa ser pronunciado sobre algo, sobre a matéria, sobre o útero cósmico, para que haja criação. Provérbios 8, 22 a 31. Sabedoria como princípio feminino. Nesse trecho, a sabedoria é personificada como uma mulher que existia com Deus antes da criação. O Senhor me possuía no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras mais antigas. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Aqui, a sabedoria é a contraparte feminina da criação, o receptáculo que dá forma à palavra criadora. O Gênesis, a Kabbalah, o Hermetismo, todas essas tradições apontam para a mesma estrutura de criação universal. Um princípio ativo, doador, emissor, masculino. Um princípio receptivo, gerador, formador, feminino. E da união dos dois nasce o universo. Na biologia, o espermatozoide, direcionado, penetrante, encontra o óvulo, receptivo, nutridor. No magnetismo, os polos opostos criam o campo. Na eletricidade,
o fluxo só acontece entre positivo e negativo. Nas células, temos impulsos, recepções, trocas. No átomo, prótons e elétrons mantêm o equilíbrio. A própria existência é sustentada pela dança entre opostos complementares. Esse princípio, quando compreendido e colocado em prática, liberta sua alma do conflito e revela o caminho do poder criador. Você carrega os dois princípios dentro de si. O feminino, sua intuição, sua criatividade, sua conexão com o invisível. O masculino, sua ação, sua decisão, sua disciplina. Quando esses polos estão em harmonia, você se torna um criador consciente da sua realidade. O verdadeiro equilíbrio não está fora, está dentro. A nova era não será dominada por um gênero, mas pela fusão dos dois em equilíbrio espiritual. Pensamento sem emoção é vazio. Sentimento sem direção é caos. Mas quando você pensa com clareza e sente com intensidade, você gera. Você manifesta. Você dá à luz a realidade. Agora você compreende porque eu te disse lá no começo que o princípio do gênero é o mais oculto dos 7. Ele não pode ser apenas compreendido intelectualmente. Ele precisa ser vivido. É o segredo por trás do milagre da vida. É o motor silencioso da lei da atração. É o eixo que sustenta a alquimia verdadeira. Você é o templo. Sua mente é o altar. Seu pensamento é a semente. Seu sentimento é o útero. O universo é o filho que nasce dessa união. Os 7 princípios herméticos nos revelam que o mundo à nossa volta nunca foi tão caótico quanto parecia. Ele apenas segue leis que muitos ainda não conhecem. Cada uma dessas leis não é apenas uma teoria oculta ou um conceito esotérico. São ferramentas práticas e espirituais que, quando compreendidas, mudam a forma como você pensa, sente, age e vive. Mas nada disso importa se você só ouvir e não aplicar. Os princípios herméticos não são para serem admirados. Eles são para serem vividos. Se esse vídeo está te tocando em algum nível, se está despertando algo aí dentro que talvez estivesse adormecido, então chegou a hora de dar o próximo passo. Se inscreva agora aqui no canal Poder que Transcende, porque esse é só o começo. Deixe seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é valioso. E mostre para outras almas buscadoras como você. Qual princípio mais mexeu com você? Comente aqui embaixo. Compartilhe sua experiência com o hermetismo, com a lei da atração, com o despertar. E eu tenho mais uma coisa para você. Aqui em cima tem um vídeo especial onde eu revelo tudo o que está sendo escondido sobre o emaranhamento quântico, com exemplos reais, exercícios de reprogramação mental e conexão profunda com sua essência. Esse é o seu momento de sair do mundo das ideias e entrar no mundo dos criadores conscientes. O universo não é algo que te acontece, ele é algo que você participa. E agora que você conhece os segredos, a escolha é sua. Até a próxima!